Queridos, o tema de hoje pode parecer um pouco estranho, mas é UTI, lugar de esperança. Isso mesmo. Toda vez que uma pessoa fala, ai, sabia que tal pessoa está na UTI? Aquilo cria uma apreensão. As pessoas ficam assim, algumas até desesperadas. Só que a palavra que eu tenho para vocês hoje é que UTI não é lugar para desespero, é lugar de esperança. E eu vou explicar o funcionamento bem superficial, tá? O funcionamento de uma UTI e para que ela serve. Então vamos iniciar explicando que na UTI você leva as pessoas são levadas quando elas estão em estado grave. E nesse estado grave de saúde, ela precisa de monitoramento. Ela precisa de cuidados especiais, de uma vigilância constante. E é nesse momento que existe um profissional para avaliar. A pessoa chega doente, ou com algum acidente, alguma coisa grave que aconteceu, colocando-a em risco de morrer. Ela está correndo o risco de morte. E aí, um profissional vai avaliar e vai dizer, olha, manda para a UTI, porque com cuidados especiais, com monitoramento, ela tem chance de sobreviver. Isto é uma UTI. Então, quando uma pessoa vai para uma UTI, é sinal que ela tem chance de sobreviver. Existe esperança. Então, não fique aflito, não fique apreensivo. Saiba que se a pessoa está lá, é porque foi julgada em condições de se recuperar. É sabido que algumas não sobrevivem por causa do estado muito severo, mas uma UTI é um lugar de esperança. Fique assim, né? Você, lógico, vai ficar pensando como está meu parente, como está a pessoa que eu amo. Você vai ficar preocupado, sim, mas não é motivo de desespero. Vamos explicar agora o que é uma UTI. Achei aqui uma definição. UTI, unidade de tratamento intensivo. É uma estrutura hospitalar que se caracteriza como uma unidade complexa, não é uma coisa simples, tem vários elementos ali envolvidos. É uma unidade complexa, dotada de sistema de monitorização. Monitorização é um cuidado constante. Então, uma monitorização contínua que admite pacientes potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que, com o suporte e tratamentos intensivos, tenham possibilidade de se recuperar. Então, a UTI, ela é complexa, tem vários elementos ali envolvidos. Ela tem um sistema onde a pessoa é monitorada
constantemente. Quem vai para lá são pacientes graves, né? Ou com alguma descompensação de algum sistema do seu organismo, e que o médico que fez a avaliação, ele determinou que com aquele tratamento, com aquele suporte todo, com aquele empenho todo, ele tem chance de se recuperar, de sair daquele momento crítico. Isso é uma UTI. Ali, existe os profissionais que atendem numa UTI, eles são chamados de intensivistas, tá? Nesse local, existe uma vigilância 24 horas por dia. E esse local, ele é reservado, ele é um local único, um local só, não é compartimentado, não é dividido, ele é aberto, ele é totalmente aberto, e os profissionais que trabalham ali, eles têm essa visão geral do ambiente. É um ambiente totalmente aberto. Para não dizer que não existe alguma privacidade, eles têm cortinas que são colocadas em volta do leito no momento de troca, para ter uma certa privacidade, no momento em que estão fazendo algum procedimento de urgência e existem outros pacientes ali ao redor, para que haja um reservado, uma cortina. Mas geralmente fica tudo aberto, porque é necessário que o profissional que trabalha ali tenha uma visão geral de todos que estão sendo tratados. Porque existem vários aparelhos ali. Então, outra definição aqui, ó. As doenças são muitas as pessoas que vão para lá vão com diversas doenças. Porém, os mecanismos de morte são poucos e comuns a todas as doenças. Quando a pessoa está em risco de vida, ela tem algumas condições que são comuns a todos. Independente se a pessoa sofreu um acidente, se está com uma doença crônica, os mecanismos que vai debilitando a pessoa até chegar num risco dela morrer, são comuns, são únicos, são normais para todas as doenças. O médico intensivista atua diretamente nestes mecanismos de morte para tirar o paciente do estado crítico e dar condições para que ele continue o tratamento da doença ou de alguma coisa que aconteceu que o levou a este estado. Pode ser uma doença, pode ser um acidente. Então, vocês vejam que o médico intensivista ou as pessoas, os profissionais intensivistas, estão ali atuando naqueles mecanismos comuns que colocam a pessoa em risco. Ela está grave ali. Para ir para uma UTI é sinal que está grave, num estado crítico, num estado agudo, que pode levar à morte. Então, ela tem todo um suporte, os profissionais, para tirarem a pessoa daquele estado crítico. E aí, ela estabilizada, ela consegue fazer o tratamento da sua doença, consegue ir para uma cirurgia. É isso. Ali, existe uma equipe multiprofissional. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, não pode ser auxiliar, tem que ser técnico, farmacêuticos, terapeuta ocupacional, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, podem ter dentistas, fonoaudiólogos. Veja só, múltiplos profissionais atuando no mesmo local. E aí vem a pergunta: de onde surgiu
essa ideia de fazer um local para tirar as pessoas do estado grave. Foi, assim, um conceito, ainda não era UTI em si, um conceito de UTI, ele vem desde 1930. Tá? As UTIs, elas conseguiram reduzir o número de óbitos em 70%. Porque antigamente os hospitais recebiam todos e eles atuavam assim, por ordem de chegada, digamos. E aí, os mais graves iam morrendo na espera. Foi quando uma enfermeira chamada Florence Nightingale, ela começou a fazer uma seleção. Ela pegou os mais graves e colocou num ambiente só. E foi separando equipes para atender esses mais graves. E foi deixando, para um pouquinho mais depois, os que não tinham tanta gravidade. Foi feita uma triagem. Então, essa Florence Nightingale, ela começou. Foi quando teve a Guerra da Crimeia, lá nos arredores da Rússia, onde hoje em dia está novamente em guerra. Então, quando nesse período de 1930, aliás, em 1854, que foi a Guerra da Crimeia, foi quando essa Florence Nightingale iniciou. Então, na verdade, 1854, que iniciou esse conceito de UTI. Aí depois, em 1930, começaram a ter essas UTIs mais estruturadas. Então, vocês vejam que essa Florence Nightingale teve esse insight de separar quem estava mais grave. Aí a primeira UTI foi criada em Boston, nos Estados Unidos, com um neurocirurgião chamado Walter Dandy, em 1927. Philip Drinker criou o primeiro ventilador mecânico, chamado pulmão de aço. E aqui no Brasil, uma pessoa que teve referência nessa área de enfermagem e também UTIs foi a Ana Neri. Então, aqui está um breve histórico das UTIs, dessas unidades de tratamento intensivo. Agora, vamos ver o seguinte: nessas UTIs existem vários equipamentos, tá? Vários equipamentos. Então, você tem ventilador mecânicos, tem monitor de sinais vitais, tem bombas de infusão de medicação, tem o desfibrilador, lembra aquele aparelhinho que parece um ferrinho de passar colocado no peito e que dá aquele solavanco? Desfibrilador, máquinas de hemodiálise, quando os rins estão parados e precisa filtrar para a pessoa não começar a acumular, o sangue não é purificado, e aí a pessoa começa a ficar debilitada, o seu organismo fica totalmente cheio de toxinas. Então, máquinas de hemodiálise, redes de vácuo, oxigênio e ar. Então, foi criando-se toda uma estrutura de suporte de vida. Mas por que eu estou falando tudo isso? Se nós estamos falando de coisas espirituais. Porque existem pessoas que estão correndo o risco de morrer espiritualmente. E elas precisam, neste exato momento, de serem colocadas em UTIs espirituais. Elas precisam sair desse estado agudo que está levando à morte. Nós estamos vivendo um período onde o pecado,
O afastamento de Deus tem deixado pessoas à beira da morte. Pessoas que flertaram com o pecado, ficaram caminhando na beira do abismo e estão ali, na beira do abismo, segurando na beiradinha, mas estão perdendo as suas forças. Elas precisam ser encaminhadas urgentemente para UTIs espirituais. Elas precisam de um médico intensivista. E aqui eu coloco uma analogia. O médico intensivista é o Espírito Santo de Deus, que pode atuar diretamente, que pode sim se utilizar de mecanismos, porque ele sabe aonde se iniciou a doença, aonde aconteceu o acidente que levou a pessoa a esse estado quase morto. Quando uma pessoa vai para essa UTI espiritual, é sinal que ela tem chance de se recuperar. Existe salvação. Existe chance dela sair deste estado crítico. E aqui, em Isaías, abram suas Bíblias, Isaías 1, versículo 18. Vinde então e argue-me, me pergunta, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Você que está se sentindo perdido, que flertou com o pecado a ponto de estar sucumbindo, que se afastou do corpo, assim como um ramo, quando ele é arrancado, ele vai perdendo a vida, vai secando. Ainda tem um pouquinho de seiva em você. Você a apostasia não cronificou. Você pode ainda ser enxertado e receber de novo essa seiva. E a palavra de Deus fala que existe perdão, não importa o que você fez. Se você se voltar para Deus arrependido, de coração, com um arrependimento genuíno, legítimo, real, intencional. Eu não quero mais viver desse jeito. Se você se voltar para Deus, existe esta promessa: vinde, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, eles serão perdoados. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, que sejam terríveis, eles se tornarão como a branca lã. Não importa o que passou. O que importa é se você deseja ser uma nova criatura. Se você deseja voltar, ser perdoado, ser lavado, ser limpo, ter suas feridas curadas. Se você deseja, existe uma UTI para você, para te tirar deste estado agudo que está te levando à morte.
Esse querido Espírito Santo, esse amado Espírito Santo, ele deseja fazer um tratamento intensivo na vida de cada um que se aproxima, que aceita, que não pisa o sacrifício de Cristo. Porque aquele que se volta, que volta as costas para Deus, para seu filho sacrificado, que ressuscitou, que venceu a morte, quem se volta está pisando neste sacrifício. Mas mesmo que você tenha feito isso, se você se arrepender, tem chance. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. A UTI é lugar de esperança. Você que está vivendo como um zumbi, um morto-vivo, tem aparência de que vive, mas está morto por dentro, está seco. Venha para cá, venha para essa UTI, receba esse tratamento intensivo e você vai ter chance de sair desse estado crítico. E depois, com o processo de santificação, você vai tratando as doenças crônicas que você adquiriu quando você se afastou de Deus, quando você se afastou, quando você não quis ouvir a voz do Espírito Santo pulsando na tua mente e no teu coração. Venha, se volte. Vamos lá em Colossenses 1, a partir do versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Idôneo, adequado, que convém perfeitamente. Então, dando graças ao Pai que nos fez adequados, aqueles que convêm perfeitamente, para participar da herança dos santos na luz. Santo aqui é aquele que foi santificado, aquele que foi separado. Não é o santo imaculado que nunca peca, que sabe aquela coisa assim de nunca mais eu vou cometer nada de errado. Não é isso. Porque nós temos essa luta constante contra a carne, mas nós não vivemos pecando. A gente peca eventualmente e pede perdão na hora, se corrige, pede perdão para alguém se a gente cometeu um pecado contra alguém. E assim, dia a dia, nós vamos ficando pessoas melhores. Não perfeitas, perfeição só no céu. Só quando recebermos aquele corpo glorificado, aquele corpo que não perece, que não sente dor, que não envelhece, aí sim seremos perfeitos. Mas enquanto estivermos nesta carne, estaremos sim lutando dia a dia. Por isso precisamos do Espírito Santo. Por isso precisamos estar sempre alimentando os nossos pensamentos com a palavra de Deus, para resistirmos às tentações, porque elas vêm, e vêm com força. O nosso inimigo, ele não é fraquinho, ele é forte. Só que o nosso Deus é mais forte. E ele nos dá, assim como na UTI tem vários equipamentos para manter a vida, assim também Deus nos nutre, nos supre de mecanismos
para suportarmos, para lutarmos contra as tentações, contra o pecado que fica constantemente à nossa frente, tentando nos desviar. E aí vemos ali remissão. Então, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, quer dizer, adequados, para que possamos participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas. Nós estávamos em trevas, só que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, em quem temos a redenção. O que é a redenção pelo seu sangue? A saber, a remissão, que significa liberação de pena, liberação de uma ofensa, de uma dívida. Significa perdão, quitação ou resgate. Então, em Cristo nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Então, você que, por algum motivo, não importa qual, se afastou dos caminhos do Senhor, ou você que está na igreja, mas que parece que só está fisicamente, porque por dentro você está se sentindo cada vez mais fraco. Parece que está com uma doença crônica sendo consumido. Os seus pecados foram remidos. Houve um perdão, uma quitação. E tem a promessa de que não importa qual seja, eles serão perdoados. E você vai ter a presença. Sempre teve, você que aceitou Jesus, sempre teve. Mas muitas vezes você não quer ouvir. Ou você sabe o que é certo fazer, mas você está se sentindo tão fraco que não consegue. Então você precisa entrar nessa UTI para sair desse estado agudo. Precisa ter uma dose de uma infusão de medicamentos. E esses medicamentos estão descritos na Bíblia. Você vai lá em Filipenses, você vai lá em Efésios, leia a palavra de Deus um pouquinho por dia, começa com doses, sabe, que você consiga engolir. E depois que você estiver mais forte, mantenha esse desejo alimentar para que você fique cada vez mais forte. E aí aquele pecado que estava te atormentando, que estava te enfraquecendo, ele vai ficando cada vez mais fraco. É como tomar um antibiótico. Ele é como um martelo em cima do agente infeccioso que está te enfraquecendo. Aquele horário, toma uma martelada, fica grogue, fica tontinho. Naquele outro horário, outra martelada, aí ele fica mais fraquinho. E De repente, aquilo que era tão forte, tão poderoso dentro de você, ele vai perdendo a força. E o Espírito Santo vai te deixando mais forte. E a cada dia você vai vendo que aquele pecado não tem mais tanta força, não tem mais tanta influência em você. Aí você vai vendo aqui uma coisa, os relacionamentos muitas vezes levam você a situações de desespero. Vou dar um exemplo de um casamento. O casamento está por um fio. E aí você se pergunta, e agora? O que eu faço? E você vê a situação cada vez pior. E esse casamento precisa ir para uma UTI. Peça ajuda. Não fique tentando por suas próprias forças.
Peça ajuda. Volte-se para Deus. Veja o que a palavra dele ensina. Avalie o que você fez. Avalie o que a outra pessoa fez. Tente ver aonde iniciou o problema. Vá vendo o que precisa de perdão, de reconciliação, de tratamento. E o tratamento, muitas vezes, não surte o resultado na mesma hora. É preciso ter paciência. Porque da mesma forma que uma doença se instala e fica grave, a recuperação e a restauração também é lenta. Existem pessoas que querem, num estalar de dedos, que tudo se resolva. Só que aquela situação não foi de um dia para o outro. Então, da mesma forma, o tratamento pode ser lento. Pode ser que tenha recaídas e que tenha que ter constante perdão. E ali em 1 Coríntios 7, de 10 a 11, fala, Paulo falando, todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aí você fala, mas que difícil. Quer dizer que se eu me separar não posso casar de novo? Não estou falando isso. A orientação de Deus é para que a pessoa fique sem casar. Dá um tempo. Porque quando você se afasta, se houve uma coisa tão grave que precisou de um afastamento físico, fique sem se relacionar com outra pessoa. Dá tempo para que haja uma recuperação, uma restauração, que a pessoa sinta saudade, onde a pessoa sozinha, meditando, sentindo falta, ela possa falar assim, puxa vida, aquilo que aconteceu, que motivou a separação, não era tão grave. Essa pessoa tinha essa qualidade, tinha aquela qualidade, que é maior do que o conflito que a gente criou. E aí você dá chance de restaurar. Agora, a pessoa acaba de se separar. Aí ouve a vozinha do mundo, a fila anda. A fila anda. E já entra num outro relacionamento. Você não deu chance de recuperar aquele onde você já muitas vezes tem filhos envolvidos. As crianças sofrem com separação. Você não dá chance de recuperar. Não deu tempo e já se envolve com outra pessoa. Aí tem filhos dessa pessoa. Então você vai criando um abismo chamando o outro. E eu conheço casos onde a pessoa foi para um segundo relacionamento e percebeu que aquele segundo relacionamento era muito pior que o primeiro. E desejou voltar para o primeiro. E não conseguiu. Porque foi morta. Isso é um caso real. Aconteceu com uma pessoa que trabalhava no mesmo ambiente que eu. Ela foi morta pelo namorado e deixou um filhinho de 3 anos. Então a pessoa não deu chance, não ficou sem se casar. Se tivesse parado, meditado, pensado, sentido a falta, voltaria, se perdoariam. E aquele bebezinho de 3 aninhos poderia ter sido criado com pai, com mãe. Porque é a família que dá uma estrutura, a base, para que a pessoa cresça
cresça saudável, cresça num ambiente seguro, onde se sinta amado, onde tenha condição de crescer, de se desenvolver plenamente. E uma família bem estruturada, financeiramente também, cresce. Porque é o casal ali unido, lutando. E a cada ano vão construindo um pouquinho mais. É um tijolinho a mais na construção daquele casamento. E aí, depois você tem condição para receber netos, para ser modelo, para ser exemplo, um bom exemplo de uma família sólida, de uma família que deu condições para os seus filhos serem melhores do que eles. Mas o diabo, ele tem atuado na família, tem trazido discórdia, confusão, apresenta outras pessoas, quando a pessoa está separada, apresenta outras pessoas mais sedutoras, mais atraentes. E aí no final você vai vendo que era engano. Então, obedeça. A palavra de Deus, ela traz orientação para o teu bem. Quando você escuta a voz do Senhor, mesmo que você não entenda na hora, mesmo que não seja o seu desejo momentâneo, ouça e obedeça, porque lá na frente você vai ver o benefício que é. Então, vou ler com vocês, para finalizar, o que está escrito lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está falando isso para você no dia de hoje. Vinde a mim, você que está cansado, que está oprimido por várias situações, que Jesus vai te aliviar, vai tirar você desse estado crítico, vai te trazer para uma UTI espiritual, vai cuidar de você, vai te tirar desse limite que está te deixando, tá te levando à morte. É isso que Jesus tem para você hoje. Vinde a mim, todos que estão cansados, estão destruídos pelo pecado, destruídos pelas más decisões na vida. Venha, ainda há tempo. Ainda existe vida, tem esperança. E depois, no dia a dia, você vai tratando as sequelas, muitas vezes, vai tratando aquilo que precisa ser afinado para ter uma comunhão perfeita, uma comunhão melhor. Escute a voz do Espírito Santo de Deus, te orientando dia a dia. Ainda há esperança. Espero que essa meditação de hoje tenha feito sentido na vida de quem vai ouvir. Pode não estar acontecendo com você, mas está acontecendo com alguém ao seu redor, alguém que você ama, que você se importa. Seja sal e luz, ajude essa pessoa. Se ela está quase morrendo, apresente uma UTI espiritual para ela. E que Deus abençoe a todos vocês que ouviram essa mensagem no dia de hoje. A paz do Senhor é o que eu desejo para todos vocês. Amém.